Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente volta com o nosso quadro Direitos e Cidadania, recebendo aqui Jamile Coelho, desembargadora eleitoral, que hoje vai dar continuidade com a gente a respeito de um assunto que a gente já tinha começado, né? Hoje a gente fala sobre o Poder Judiciário no Brasil, como ele é composto e aproveita para falar também, claro, sobre o Ministério Público, né, Jamile? Bom dia para você, seja bem-vinda, muito bom lhe ter de volta. Obrigada, Porlane, bom dia a todos e a todas. Da última vez que eu estive aqui, a gente realmente conversou, pincelou sobre as estruturas do Poder Judiciário e para esse bloco eu trouxe a composição do Ministério Público, porque a gente tem a divisão tripartite dos poderes, que é bom que permaneça assim, executivo, legislativo e judiciário. No judiciário a gente tem aquelas vertentes que é o Tribunal de Justiça, ou a Justiça Comum, o Tribunal de Justiça atuando no segundo grau e a Justiça Comum nas varas e comarcas atuando no primeiro grau. Então, o juiz de direito que trabalha na cidade, o juiz de direito que trabalha no fórum da capital, aqui com as diversas varas. Ao lado, a gente tem a Justiça Federal, que é aquela que trata das competências de interesse da União. A gente tem a Seção Judiciária Federal aqui em Maceió, tem em União, tem em Arapiraca e acredito que em Rio Largo, mas não tenho certeza. A gente tem essas seções judiciárias, né? Eles funcionam, tanto a Justiça Comum funciona no Barro Duro, quanto a Justiça Estadual Federal funciona ali na Avenida Menino Marcelo. Então, a gente tem o juiz federal trabalhando nessa seção judiciária e, como segundo grau, a gente tem o Tribunal Regional Federal, que no nosso caso, como eu havia falado, é em Recife, Pernambuco, que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Temos ao lado disso a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral você tem as zonas eleitorais, que é quando você resolve questões de título, né, de alistamento eleitoral. E você tem como segundo grau o Tribunal Regional Eleitoral. Na Justiça do Trabalho é a mesma coisa. Você tem as varas do trabalho, que fica ali aqui em Maceió, na Avenida da Paz, e você tem também o Tribunal Regional do Trabalho. Essas são basicamente as estruturas do Poder Judiciário. E ao lado do Poder Judiciário, a gente tem, além do advogado, que constitucionalmente ele é imprescindível à administração da justiça. Então, exceto nas causas de juizados especiais, que fazem parte também da composição do Poder Judiciário estadual, juizado especial do consumidor, por exemplo, ou do juizado especial da Justiça Federal, que é onde você tem um limite financeiro da causa. Então, você tem uma margem de tantos salários mínimos para atuar sem advogado. Você pode atuar sem advogado nos juizados especiais. Quando você vai para a Justiça Comum ou para a Justiça Federal, você deve atuar através do advogado. É o advogado que detém o chamado poder jus postulandi, o poder de postular, o poder de pedir, até que para que a parte não fique desassistida. E ao lado dessa estrutura do Poder Judiciário, a gente tem funcionando sempre o Ministério Público, sempre ou na maioria das vezes. Importante a gente frisar, né, Jamile, exatamente isso. O advogado, quando a gente fala em advogado, muita gente se assusta, né? Quem ainda não teve a oportunidade de contratar um advogado, exatamente pela contratação de um advogado. Todo mundo sabe que é gasto, né? Uhum. Mas aí, para quem não tem essa condição de contratar um advogado, nós continuamos tendo direito à justiça, sim. E de que forma a gente pode acessá-la? Pronto. O advogado, tal como um médico, tal como um dentista, ele é um prestador de serviço. Ele estuda e se capacita para aquilo e ele só pode advogar. Você faz o curso de direito, você se forma em bacharel em direito e você só pode advogar se você tiver um exame da ordem, como a gente chama, a OAB. Tal como tem o CRM, tal como tem o CRO, né, os conselhos regionais, a Ordem dos Advogados do Brasil também é uma espécie de conselho e ela vem crescendo no papel atuante em defesa da sociedade. Para esses outros conselhos você não precisa fazer nenhuma prova, mas para a OAB a gente precisa fazer uma prova que ela é unificada nacionalmente para você ter o seu número de inscrição. Se você não pode arcar com os custos do advogado, foi como eu disse, é um profissional como outro prestador de serviço qualquer. É um médico, é um dentista, é um cabeleireiro, é um advogado. As pessoas se estudam e se capacitam para isso. O poder público
tal como ele faz com o SUS, né, que ele disponibiliza médicos, dentistas e, eventualmente, assistentes sociais, ele também disponibiliza um profissional na área da advocacia, que é o defensor público. Então, quem não tem condições de contratar um advogado particular, você pode se socorrer da Defensoria Pública do Estado. Ela tem obrigação de fornecer o serviço da advocacia, já que você não pode pedir em seu próprio nome ao juiz, à justiça. E você tem também a Defensoria Pública da União. Como eu tenho as matérias do Estado, as da Justiça Comum, eu me socorro da Defensoria Pública do Estado. Quando eu tenho matérias que a União tem interesse, por exemplo, o INSS. Sim. Né? Aí, o INSS é da administração indireta, na verdade ele é uma autarquia. Você se socorre da Defensoria Pública da União. Então, o poder público tem sempre que disponibilizar esse profissional. Né? E, ao final, normalmente, você tem a condenação em sucumbência para remunerar aquele profissional da advocacia. Ou seja, a parte que perde, ela sucumbe. Então, ela paga os honorários da parte que ganha na justiça. Exatamente para compensar aqueles gastos daquela pessoa que sofreu uma ação e, ao final, foi declarada vencedora. Né? Teve o seu direito reconhecido. Seja porque a outra parte perdeu, seja porque você realmente conseguiu comprovar o seu direito. E, ao lado disso, a gente tem o Ministério Público. A gente tem, basicamente, essas duas esferas de atuação. Tal como a gente tem a Justiça Comum e a Justiça Federal, a gente tem o Ministério Público Estadual, que é a Promotoria de Justiça no primeiro grau, e Procuradores de Justiça no segundo grau. Então, a Promotoria de Justiça, ela atua basicamente nas causas em que menores estão como parte. Então, você tem sempre um promotor de justiça, por exemplo, em varas de família. Para ela ver, ali ele funciona como fiscal da lei, como custos legis. Né? E você tem também, no segundo grau, esse mesmo promotor, só que, ao lado do desembargador, a nomenclatura dele passa a ser procurador de justiça, certo? Tal qual o Ministério Público Estadual, a gente tem a equivalência do Ministério Público da União ou Procuradoria da República, já que a gente tem aquela divisão de matérias, né? A Justiça Federal atua onde a União tem interesse, aí você atrai a competência para a Justiça Federal, essa a nomenclatura técnica. Ao lado do juiz federal, funciona o Procurador da República. E aí você tem as classes que vai para Procurador Regional e, por exemplo, o ápice da carreira é você ser Procurador-Geral da República, tal como o Aras hoje é junto ao STF. Então, assim, é o ápice da carreira, né? Funciona. Aqui na Justiça Federal, como no primeiro grau, um procurador, você funciona como procurador regional nos tribunais regionais federais, no caso, o nosso funciona em Recife, e subindo você tem os subprocuradores lá em Brasília, culminando com o procurador-geral, que é hoje, atualmente, o Aras, né, que é escolhido pelo presidente da República. Muito bem, fica aí a explicação para vocês que nos assistem, né? O quanto que é importante a gente conhecer essas nomenclaturas para que a gente possa designar também a nossa necessidade para cada situação específica, né, Jamile? E é claro, principalmente para que você que está nos assistindo também tenha noção do teu direito como cidadão. Sim, exatamente. Precisando desses serviços, precisando de contratar um advogado e não tendo condições de arcar com aqueles custos do advogado, como eu falei, é um profissional como outro qualquer, o advogado é muito estigmatizado, infelizmente, mas é um profissional como outro qualquer, você tem bons advogados, como você tem maus advogados, como você tem bons médicos, maus médicos, enfim, diversos outros profissionais, você tenha sempre à sua disposição a Defensoria Pública para funcionar na Justiça, ao lado também do Ministério Público. Chegou pergunta aqui a respeito das duas instâncias do Ministério Público. O que é que você pode explicar para a gente a respeito disso? O Ministério Público ele funciona na Justiça Estadual, junto da primeira vara, que é a primeira instância, né? As varas, melhor dizendo, as varas da Justiça Estadual, que é a primeira instância, você tem a promotoria. Então, você deve ter uma promotoria junto a cada uma das varas ou em cada comarca. Por exemplo, hoje nós temos a comarca de Maceió, dividida em várias varas especializadas. Em comarcas menores, que são cidades menores, você tem apenas um promotor, normalmente, e um substituto de carreira. Né? E no segundo grau, aí você funciona já como procurador de justiça. É também a carreira.
eles ascendem na carreira por merecimento ou por antiguidade, aí é própria da lei orgânica do Ministério Público, que se chama LOMAN, não, isso é da magistratura, LOMP, é nesse sentido. Então, assim, você tem uma situação própria da carreira e, do mesmo jeito, você tem o Ministério Público Federal. Você atua como os procuradores da República no primeiro grau e, quando você ascende na carreira, você vai para a Procuradoria Regional, que é junto ao TRF, e aí depois é Brasília. Jamile, muito obrigada pela tua participação. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá Sim, bom? E provavelmente falaremos de tribunais de contas. Pois é. É outro chegou a hora, tribunal. outra história, tão importante quanto. Muito obrigada, tá?